Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal do canal Curso Regra aí. Hoje, com grande alegria, eu convidei meu grande amigo aqui, Rodrigo Ribeiro, né, que tem o canal dele no Insta, Geoatualidades. E a gente vai falar um pouquinho, tá, pessoal, do tema de redação, né? O tema de redação do Enem. Esse Enem que foi digital, esse ano também digital, né? Teve o Enem escrito e teve o Enem digital, que foi os desafios de superar as diferenças das regiões do Brasil, né? As diferenças regionais do Brasil. Bom, a gente vai falar um pouquinho com o Rodrigo, por quê? Porque eu sempre falo, Rodrigo, para os meus alunos, que muito, tem ajudado as aulas de geografia, as aulas de atualidades, os canais do Instagram, como o seu canal, né? Que ajuda muito nessa questão de formatação de argumentação e de como problematizar o tema de redação do Enem. Acho isso muito importante, Rodrigo. E gostaria, primeiramente, de te agradecer de aceitar o convite e passo a bola para você, Rodrigão. Fala, Elias. Que excelente ideia, né? Na verdade, uma ideia maravilhosa que você teve. A gente está fazendo um vídeo aqui juntos, produzindo um material, né, que vai ajudar muita gente sobre geografia, atualidades e redação. Então, assim, né, parabéns por essa ideia e muito obrigado aí pelo convite. Eu quem agradeço a sua participação, Rodrigão. Eu quem agradeço. E, Rodrigão, o tema de redação, e aí, o que você pode falar desse tema, ajudar o nosso pessoal aí dos canais, né? Tanto do Curso Regra quanto do Geoatualidades. O que você pode falar um pouquinho desse tema, que, na minha opinião, é um tema super abrangente, um tema que traz muita informação, e aí que está a pegadinha do Enem, né? Quando abrange muito, o candidato pode fugir do tema. O que você pode falar, Rodrigo? Elias, naquele dia, né, no domingo, né, que foi o tema da redação, o dia da redação, né, depois do almoço ali de domingo, eu peguei meu celular, eu olhei ali uma notificação de mensagem, né? Aí eu olhei, Elias, falei, se é mensagem do Elião, é coisa boa. Abri ali a mensagem e você me mandou, né, o tema da redação, a proposta de redação. E ali mesmo eu peguei o celular e comecei a ler, né, os textos, né, que estava no Enem, né, como proposta ali de orientação. E à medida que eu fui lendo aqueles textos, né, eu comecei assim a viajar, né, começou a aparecer muitas ideias, né, ou seja, vários temas a partir, né, sobre os desafios de reduzir as desigualdades começaram a surgir, né, mas assim, né, como foi aparecendo muitas ideias, só que essas ideias não eram coisas assim positivas, né? Por que não eram coisas positivas? Porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E à medida que eu fui olhando ali, né, lendo, né, o tema, né, os textos, começou a vir assim na minha cabeça, né, algumas informações importantes sobre o Brasil. Os 10% mais ricos do Brasil, eles detêm quase 42% da renda total da população. E quando colocamos, né, 1% mais ricos do Brasil, eles detêm quase 29% da renda total. O Brasil vem apresentando nos últimos anos um avanço da extrema pobreza, o avanço da fome, o aumento da concentração de renda, muita desigualdade de gênero, raça, o acesso à educação, né? Se a gente pegar durante a pandemia, né, quantos alunos ficaram sem, né, escola, sem estudar, e aqueles que tiveram, muitos que tiveram ali uma aula online e tudo mais, eles não tinham acesso, por exemplo, à internet ou simplesmente um equipamento, um computador ou um celular para acompanhar as aulas. Uma desigualdade em termos de acesso à saúde, à habitação. A gente vê o que está acontecendo em São Paulo, a questão da habitação, né, na atualidade, falta de saneamento básico, uma desigualdade e até mesmo uma desigualdade no acesso às políticas de lazer. Então, ou seja, é muita desigualdade. E aí, na hora que comecei a ler e pensar nessas informações, nesses dados, eu pensei nos estudantes, né? Por quê? Como assim colocar todas essas desigualdades dentro da redação, né? Sim, se for colocar todas essas desigualdades na redação, não estava fazendo a redação até agora, né? Ele não ia conseguir, né, concluir. E aí eu estava viajando. Aí eu falei, opa, preciso voltar aqui para o tema da redação. E aí quando eu volto para o tema da redação, olhei e falei, agora sim, né? Entre as regiões, ou seja, reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Aí eu voltei no tema. Só que aí depois, né, como professor de geografia, né, atualidades, eu comecei de novo a viajar nas informações. Por quê?
Quando pegamos ali a região sudeste do Brasil, é a região mais rica, mais urbanizada, mais industrializada do país, tá? É aquela que está inserida mais em processo de globalização. E junto, né, com a região sul do Brasil, forma a chamada região concentrada, que é uma proposta de Milton Santos, né, uma proposta de divisão regional do Brasil, região concentrada. Quando pegamos ali, olhamos a região centro-oeste, é uma região de agricultura moderna, voltada para atender o mercado externo. E aí, quando olhamos também para a região norte, nós temos desde o extrativismo vegetal, né, até ali a Zona Franca de Manaus. E na região nordeste, nós podemos criar ali sub-regiões do nordeste, que também, cada uma delas tem uma atividade econômica diferente. Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Ou seja, também as desigualdades entre as regiões brasileiras, ela é muito marcante, né, devido a fatores históricos, né, e da atualidade também. E aí eu passo uma bola para você, pergunto, né, assim, são muitas informações de desigualdades, né? Qual que é a necessidade do aluno ou a importância dele delimitar, dele ter ali um recorte temático para ele não se perder nessas informações, para ele não viajar como eu viajei em todas essas informações. Por quê? Se eu coloco todas essas desigualdades durante ali a redação, no meio dela, por exemplo, eu vou ter uma dificuldade de concluir ela. Ele pode fazer um recorte, pegar um exemplo de desigualdade, então eu passo para você essa bola. Ou seja, muitas informações, né, como pegar todas essas ideias, essas notícias e colocar na redação do Enem. Você sabe, Rodrigo, que é muito pertinente tudo isso que você falou. Eu acho assim muito importante, né? Porque, na verdade, né, pessoal, a gente está tendo uma aula aqui com o professor Rodrigo, né? E eu sou um cara muito grato aí por essa aula, né? Mas eu digo para você, Rodrigo, isso que você, a sua dúvida, né? Isso acontece realmente com os candidatos, né? Tem muito candidato que é muito bem preparado e tem uma amplitude muito grande do tema e acaba se perdendo, né, para fazer a redação. Então, é muito importante a gente ressaltar o seguinte: a importância dos textos motivadores, né? Porque os textos motivadores é que vão delimitar realmente a proposta. Então, você falou de Milton Santos e tem lá, né, uma pequena entrevista de Milton Santos, você falou da obra dele, tem lá, né? Ou seja, isso poderia ser até um repertório cultural do candidato, né? Ou simplesmente o uso do texto motivador. Outro dado estatístico interessante, quando você traz, é da região norte, nordeste e da região sudeste e sul, né? Então, nós poderíamos dividir aí em dois grandes blocos e trabalhar com essas informações, né? A região mais industrializada, né, em relação às outras as regiões lá, norte e nordeste, né, com dificuldade de saneamento básico. Então, nós poderíamos muito. Mas também, Rodrigo, o que eu sempre digo para os meus alunos, né, e é legal a gente compartilhar aqui nos nossos canais, que o mais importante é que nós possamos partir de um fato histórico, por exemplo, né? Historicamente, o Brasil não investe, né, na região norte e nordeste, assim como investe na região sul e sudeste, né? Na questão de urbanização, na questão da industrialização, né, principalmente, né, do estado de São Paulo, principalmente da nossa região aqui, né, Rodrigo? Então, isso é muito importante também, né? Partir de um fato histórico, né? Outra questão que eu acho muito importante é que o Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil, né? E por ser capital do Brasil, ele teve total investimento ali do governo, né? Esse avanço da cidade do Rio de Janeiro, com certeza, né? Foi graças a ser capital do Brasil também. Então, isso é um fato importante, né? Eu costumo também falar para os meus alunos, Rodrigo, que nós podemos usar repertórios, né, para contextualizar. Por exemplo, né, eu, né, depois do almoço de domingo, olhando para o tema de redação, assim como você, né, mandei o tema para você, falei assim, vou curtir o tema aqui, né? Eu pude perceber, pude observar também que caberia a Constituição, né? Todos somos iguais perante a lei, independente de cor, raça, credo, sexo, né? Independente de qualquer coisa, nós somos iguais. Só que isso não ocorre em relação às regiões. Nós não somos iguais. O investimento aqui na região sudeste, por exemplo, é muito maior
do que na região Nordeste, né? Inclusive em saneamento básico, em tudo, educação, né? Nós poderíamos pegar, por exemplo, índices de educação, né? E na própria prova, no próprio texto motivador, tem índices ali que nós poderíamos usar, né? Então, respondendo a sua pergunta, Rodrigo, eu costumo dizer para os meus alunos, 2 problemas. Por que 2 problemas? Porque nós vamos fazer o D1, né, que é o primeiro argumento, o desenvolvimento 1, argumento 1, tanto faz a nomenclatura, e nós vamos fazer o D2, o argumento 2, o problema 2, né, para depois podermos solucionar, né, que é a proposta de intervenção do Enem, que é o 4º parágrafo da redação, né, isso é muito importante, né, e para quem não tem o conhecimento, para quem não tem acesso à informação, esse vídeo é muito importante porque a confiança e a segurança na redação. 4 parágrafos estruturados, introdução, né, apresenta um argumento, um problema, apresenta outro problema, soluciona a proposta de intervenção no 4º parágrafo. E por que eu falo, Rodrigo, de confiança e segurança? Você é professor, você vai entender, né? Esse vídeo está sendo gravado e ontem saiu o resultado do Enem, né? Que disse para nós que apenas 28 redações foram nota 1000. No universo de mais de 4 milhões de candidatos, Rodrigo, é muito pouco. Então, eu prefiro não passar para os meus alunos uma fórmula mirabolante da nota 1000. Não, vamos não. Eu prefiro passar segurança e confiança. E hoje, muito feliz, muito satisfatoriamente, eu tenho recebido muitos alunos do curso Regra e muitos alunos das escolas em que eu trabalho que tiraram 960, 920, 880, e eu posso compartilhar essa minha alegria aqui com você, Rodrigo. Né? Parabéns, Elias. Assim, logo, né, de imediato, aí, parabéns pelo trabalho, né, e por essas dicas, né, que são assim, importantes, né, para todos os estudantes, né, que estão acompanhando o nosso vídeo. Elias, quando eu olhei lá os textos básicos, depois, né, que eu tive aquele monte de ideia, eu voltei nos temas, né, eu encontrei ali uma possibilidade de pegar ali um centro, né, um tema central. Quando são 4 textos da redação, textos motivadores, foram 4, aí eu coloco, né, que todos aqueles textos, né, o econômico, ele estava presente. Sim. Então, eu poderia partir da desigualdade econômica, né, para apresentar ali nos obstáculos e soluções para essa desigualdade, mas em termos econômicos. Aí eu poderia levar em consideração, por exemplo, as diferentes formas de ocupação do território brasileiro, certo? No período colonial. Desde lá, o pau-brasil, depois o ciclo da cana-de-açúcar, depois o ciclo da mineração, né? Aí depois tivemos, né, a atividade do café e aí depois a industrialização. Eu poderia levar em consideração, né, essas diferentes formas de ocupação no período colonial. Levar em consideração também, né, o trabalho escravo no Brasil, né, como que isso reflete nas desigualdades na atualidade também. Né? Poderia ser um caminho? São fatos históricos que o candidato, né, poderia usar, e na verdade ele deveria usar para contextualizar seu texto. Né? E isso é muito importante. E uma outra questão que eu queria até, que me veio à mente, Rodrigo, quando eu estava lendo esse tema, me veio à mente que o processo de industrialização de São Paulo foi tão grande, que nós precisávamos de mão de obra de outros estados, né? Por isso que muitas pessoas vindo de outros estados para trabalhar aqui. Né? Esse processinho, eu acho que a gente poderia explorar na redação também, né? Isso, processo migratório Nordeste, né, conhecido aí historicamente como região das Peidas, né, por fornecer mão de obra ali para São Paulo, né, e hoje acontece, né, uma migração de retorno, né, desses imigrantes. Então, dá também para colocar essas questões econômicas, muito legal. Aí você comentou da constituição também das desigualdades, né, Elias? E o Brasil é uma democracia muito jovem e também uma democracia muito fragilizada. Então, são alguns temas também que o candidato ele poderia, né, colocar nesse acesso, né, por exemplo, a saneamento básico, a habitação, tá? Então, muito legal essas informações, Elias. E a importância, eu acho que podemos destacar, né, a importância da atuação do Estado, né, para mitigar aí as diferenças sociais e econômicas. Acho que isso é fundamental, né? A importância do Estado para reduzir essas desigualdades. E acredito, Elias, que
assim, né, todo o país, né, o desenvolvimento econômico, hoje, principalmente hoje, ligado à quarta revolução industrial, né, o desenvolvimento econômico está ligado no capital humano. E esse capital humano, diretamente ali, é a qualificação profissional. E para a gente qualificar, né, a mão de obra no Brasil, nós precisamos de um investimento da educação, desde a educação básica até ali na universidade. Então, talvez o estudante ele poderia usar uma proposta de intervenção, né, para reduzir essas desigualdades, né, a importância do investimento na educação, desde base até a universidade. Por quê? Porque você qualifica essa mão de obra, você consegue atrair grandes empresas ligadas a empresas, indústrias da quarta revolução industrial, de produção tecnológica. E aí o Brasil ele começa, por exemplo, a exportar tecnologias para o mundo, e aí você começa, né, a ter um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento social e também, né, reorganizar a localização dessas indústrias no país. Sim. Mas a educação poderia ser um caminho. A educação, Rodrigo, ela é um caminho mesmo, né, para resolver isso, com certeza. E eu acredito que, tratando da educação, na minha concepção de professor e de ex-corretor também, eu acredito que nós poderíamos falar que o Estado, o governo, deveria investir mais na educação em outras regiões que não fosse só essa região nossa aqui, que é a mais privilegiada, né? Por quê? Justamente para condicionar as pessoas, né, para melhores oportunidades, né? E isso que você falou é muito importante, né? Essa proposta de intervenção, essa proposta de solução, e que fique bem claro, né, Rodrigo, que nós podemos sim usar o Estado como agente, né? Eu sempre costumo dizer, Rodrigo, para os meus alunos, que nós temos 5 elementos na proposta de intervenção. Então, por exemplo, né, formatando a ação, né, que você disse aí muito bem o que o Estado, que é o agente, poderia fazer. O detalhamento, né, que é importante detalhar isso. Então, nós poderíamos detalhar o Estado, que é o mantenedor dos direitos do cidadão, né, por meio do Ministério da Educação. Né? E aí a gente poderia fazer para quê? Para mitigar, né, para diminuir as diferenças regionais que ocorrem no nosso país. Isso fica perfeito, uma proposta de intervenção perfeita, Rodrigo. Muito bem. Elias, sensacional. Olha só, hein? Parabéns. A nossa redação está pronta, né, Rodrigo? Olha, graças a você, né? Graças a você aí. Graças a nós, né? Nosso conhecimento aqui compartilhado, né, Rodrigo? Mas olha... Sensacional. Mas muita gente coloca, Elias, isso como na política, por exemplo, que uma das dificuldades de desenvolver de reduzir as desigualdades sociais e econômicas do Brasil é esse vasto território. Mas o Brasil ele poderia usar esse vasto território que apresenta diversidade, né, tanto dos aspectos físicos, sociais e econômicos, usar isso a favor, né, como ponto positivo. Quando nós olhamos, por exemplo, a floresta amazônica, de desenvolver economicamente ela, poderia ali ser um polo de atração de pesquisa de fármacos, por exemplo. Ou seja, imagine só, uma universidade na Amazônia, e essa universidade eles vão pesquisar, por exemplo, novos medicamentos, novas vacinas. Ou seja, você vai qualificar a mão de obra e vai produzir, né, de alguma certa forma, uma tecnologia ligada à indústria farmacêutica. Então, é um caminho, né, muito importante, mas precisa de investimento na educação, do que, por exemplo, você desmatar tudo, né? Colocar ali, por exemplo, soja, colocar, por exemplo, gado e visando o mercado externo. Ou seja, produção de soja, criação de gado, ela é importante para a economia do país? Ela é, sim, mas desde que seja reorganizado, ou seja, não, né, você substituir, né, a floresta amazônica por essas atividades. Dá para aumentar a produtividade agrícola e pecuária no Brasil, dá para dobrar essa produção sem desmatar nada, né, ocupando, né, ou seja, planejando, reorganizando o território brasileiro. Então, essa necessidade, né, ou seja, a importância, no caso, de fazer um planejamento de acordo com a realidade de cada região. Cada região brasileira, ela tem uma necessidade. Cada região brasileira, ela tem um potencial, né, para receber determinadas indústrias e, a partir daí, investir na qualificação, né, profissional, né, que é esse capital humano importantíssimo na quarta revolução industrial. E hoje, assim, o que vai determinar os países, se eles vão ser desenvolvidos, subdesenvolvidos, vai ser a inserção desses países
na chamada quarta revolução industrial, ou seja, na produção de tecnologia. E a produção de tecnologia, nos diversos países, ela está ligada diretamente aos tecnopolos, tá? Tecnopolos, centros de produção de tecnologia. E no Brasil, os tecnopolos estão ligados diretamente à universidade. Então, a universidade que vai produzir essa tecnologia. E o que está acontecendo com os investimentos nas universidades no Brasil hoje? Está reduzindo esses investimentos. Então, você reduz também a produção tecnológica. Muito importante, Rodrigo, e você disse muito bem, né, com sábias palavras, essa questão da floresta amazônica, né? Eu fico imaginando uma universidade ali, né, produzindo novos fármacos, empregando o pessoal da própria região, dando condições de trabalho, dando condições de pesquisas, né? Todo mundo juntos ali, evoluindo, né? E o pessoal que conhece muito bem a floresta ali, o pessoal que é ali, né? Que mora ali, que convive ali, né? Na região próxima ali, poderia, né? Ter esse acesso ao conhecimento, nós poderíamos desfrutar de tudo isso, e não, né, fazer essa questão, como você disse, né, plantação de soja, né, o gado, tudo isso é muito importante para o Brasil, com certeza né, com certeza a gente sabe que é, mas pode sim haver, ocorrer aí, né, um novo modelo, né, de exploração, isso que seria o ideal, né, Rodrigo? Mas olha, Exatamente, Rodrigo, eu só quero dizer para você assim, cara, com todas as palavras, né, cara, que todo mundo, né, Rodrigo, pode fazer uma ótima redação, né? Eu costumo convidar meus alunos a participar das aulas de história, de filosofia, de geografia, né, de atualidades, né, que eles realmente sigam os professores, que eles realmente colhem nos professores, né, para que eles possam tirar informação, né? Nós temos ainda uma geração aí que, né, é a famosa geração Netflix, né, Rodrigo? Que tem acesso a séries, a filmes, né? E eu costumo dizer que essa geração também tem esse tipo de repertório que pode ser explorado também, né? Então é muito vasto o conhecimento, né? E com certeza, né, Rodrigo, você estruturando, passando uma segurança, uma confiança para eles e fazendo, né, com que eles possam acreditar no potencial deles, com certeza, né, Rodrigo? A gente vai colaborar muito aí com a produção desse vídeo aí para muitos, né, que quiserem nos seguir aí nos canais, tanto do Instagram, né, @curso-regra, do YouTube também, Curso Regra, né? Vocês podem seguir o meu canal, podem seguir o canal do Rodrigo, né, Rodrigo? Pode falar do seu canal um pouquinho aí, por favor? O canal ele é o geo.atualidades, né? Geo.atualidades, e ali eu trabalho ali um pouquinho sobre geografia, geopolítica, sociologia, a área de ciências humanas, né? Tanto como conteúdos e também como alguns temas de atualidades. E assim, contribui, né, muito, né, para a produção de uma redação, contribui ali para uma visão de mundo, uma visão mais crítica de mundo também, né? E aí, com essas informações, com esse conhecimento, né, junto, né, com as dicas do Elias ali para formatar, esquematizar as redações, não só do Enem, né, mas de diversos vestibulares, e aí, né, vai ajudar muita gente, contribui. Muito bem, Certo, Rodrigo. Elias? Rodrigão, Maravilha. quero te agradecer aí, cara, por essa aula aí, né? Onde você brilhantemente trouxe para nós as inúmeras possibilidades da construção de um texto, né? E eu acredito que todas essas informações, não só para essa redação do Enem, né? Mas como você disse, o que eu acho até mais importante, né? Para um conhecimento crítico, para o senso crítico de um cidadão, né? Isso é muito legal, né? Para o enriquecimento cultural, né, Rodrigo? Então, Isso, assim, Elias. sou seu fã, sigo o seu canal lá, gosto muito de tudo que você posta, cara. Então, sucesso. Eu que agradeço aí a parceria, né? Lá de longo, né? Faz tempo já nossa parceria. Com certeza. Mas Data, eu vim aí, né? Eu vim, na verdade, para confundir, né? Jogar muitas informações, né? E aí você, né, conseguiu aí reduzir, resolver, formatar, esquematizar. Né, Mas a ideia foi de jogar essas informações, né, para vocês, né? Para o Elias, essas diversas possibilidades, né? E com as dicas do Elias, né, fica ali tranquilo ali na hora de vocês, né, escreverem ali um texto, né? Seja ele no Enem ou em qualquer universidade. Beleza, Elias? Elias, beleza, Rodrigão. agradeço, viu? Agradeço e vamos fazer mais. Fazer mais. Né? Acho que geografia, geopolítica, atualidade, ciências humanas, né, em redação, assim, né,
é um casamento ali que dá para fazer muitos vídeos, muitas aulas, e vamos deixar a possibilidade, vamos deixar em aberto, né, uma possibilidade de um novo tema. E quem sabe, né, os estudantes, os seguidores, deles darem a sugestão. Eles podem colocar aí no comentário, né, a sugestão do que né, eu gostaria de trabalhar ali em atualidades, geografia, geopolítica, sociologia, e com redação, que nós vamos preparar. Certo, Elias? Preparamos, com certeza preparamos. Vamos. Tem muita coisa para falar, né? Muito obrigado, Rodrigo. Pessoal que está assistindo aí o nosso vídeo, se você gostou, se serviu para você, se foi útil para você, curta, compartilhe, né? Disponibilize, que a gente possa propagar o conhecimento. Um forte abraço, pessoal!